Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube. Gente, começando mais um Talkerização para vocês. Assunto é muito legal, está muito em alta, está todo mundo falando do famoso TDIC. E a gente vai falar sobre isso hoje, como foi pensado aí o TDIC, como foi pensado a sua estruturação jurídica. E para isso temos o cara para falar sobre esse assunto, Eric Oioli, sócio-diretor e fundador aí da VBSO Advogados. Eric, obrigada por aceitar o convite. Flávia, tudo bem? Eu que agradeço. Fico muito feliz e honrado com o convite para poder participar aqui desse podcast com vocês. É uma alegria muito grande estar não só junto com vocês, mas falar sobre esse tema também, que é um tema muito bacana, que é sobre o TDIC. Muito legal. Tá todo mundo querendo saber, tá todo mundo querendo entender o TDIC. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Quem é você? Eu sou advogado, sou sócio fundador do VBSO Advogados. É um escritório bastante especializado em algumas áreas do direito, mercado financeiro, mercado de capitais, tributário, M&A, agronegócio. E nos últimos anos tem tido muita ênfase nesse mundo digital, sobretudo nos ativos digitais. Eu venho liderando essa frente no escritório já há algum tempo. Sou um advogado que vim e trabalho no mercado financeiro tradicional, trabalho há 25 anos nessa área. E alguns anos atrás, eu acabei, eu brinco, quase tropeçando nesse mundo da tecnologia, do blockchain, etc. Até por conta da minha experiência bancária, quando lá atrás se tentou pela primeira vez disciplinar o que eles chamavam de moedas virtuais. Então existia um projeto de lei para regular o tema que alterava uma lei bancária, que é a Lei de Arranjos de Pagamento. E aí me convidaram lá em Brasília para poder integrar uma comissão para discutir, debater esse projeto, por conta da minha experiência em direito bancário. E eu confesso que naquela época eu não tinha a menor ideia do que era blockchain. E aí eu falei assim, bom, eu preciso aprender, preciso estudar esse assunto. Comecei a estudar, me informar, continuo estudando até hoje. E logo quando eu comecei a entender essa tecnologia, eu falei, cara, se essa tecnologia de fato for boa como ela promete ser, eu falei, isso vai ser usado no mercado financeiro, isso vai ser usado no meu mundo. E provavelmente isso vai impactar a forma de eu trabalhar. Os projetos em que eu trabalho. Eu falei, cara, eu preciso estar a par disso. E aí eu comecei cada vez mais me envolver no assunto, comecei a ser muito demandado, por conta dessas participações naquela comissão. Naquela época ainda se falava muito pouco do uso da tecnologia, se falava muito ainda em criptoativos, em criptomoedas, mas logo ali, falando um pouco depois, ali 2018, 2019, começaram a serem criados os primeiros tokens no Brasil. E a gente teve a felicidade de poder participar da estruturação desses primeiros tokens. Acho que a nossa experiência em estruturação de operação financeira foi muito importante para isso, porque grande parte desses tokens são estruturados com o objetivo de captar recursos no mercado financeiro ou de investidores em geral. E a gente vem desde então aí trilhando um caminho na estruturação de vários projetos e várias iniciativas diferentes. Há alguns anos a gente já vem trabalhando com a LIC, acho que desde o primeiro token da LIC, na verdade, quando a gente fez o mecanismo de solidariedade de jogadores de futebol, lá, do token do Cruzeiro. E aí nessa trilha, a gente chegou na estrutura do TDIC, que nasceu a partir dessa experiência acumulada nossa no mercado financeiro. Então acho que essa dicotomia do mercado financeiro e a tecnologia, a gente vem carregando nesse nosso DNA aqui mais recente, e ajudando a não só criar novos produtos, mas também a trilhar os caminhos da própria regulação, dado que a gente tem muita experiência na regulação bancária e de mercado de capitais tradicional. E aí o grande desafio hoje é como que a gente consegue adaptar ou moldar ou modular essa regulação para essas novas tecnologias. E você comentou já do TDIC. Vamos explicar para o pessoal que ainda não ouviu falar em TDIC o que é o TDIC, esse token de investimento em direitos creditórios. Você consegue dar uma breve visão de como o TDIC funciona? O TDIC, como você falou, é a sigla para Token de Investimento em Direitos Creditórios. Por que esse nome? Esse nome, eu brinco que ele é quase uma provocação ao FDIC. O que é o FDIC? Para quem não tem familiaridade com o mercado financeiro tradicional, o FDIC é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. É um fundo que existe já há uns 20 anos. É um fundo bastante importante para permitir que empresas acessem o mercado de capitais. Então, é um fundo que compra recebíveis. Então, a empresa que tem contas a receber, recursos a receber no longo prazo, no médio e longo prazo, e quer fazer antecipação desse recebível, ela pode recorrer a um fundo, um FDIC, para fazer isso. É uma estrutura muito inteligente que foi criada lá atrás. A gente também teve a oportunidade de participar da criação do FDIC, o primeiro FDIC do Brasil, a gente atuou na estruturação dele. Só que qual é a questão? O FDIC, ele é um produto complexo e, ao mesmo tempo,
pela própria complexidade, um produto caro. E o que Não é significa para isso? qualquer um, né? Não é qualquer um que consegue Exato, então acessar. assim, exato, não é um produto acessível. E a história do TDIC, né, essa provocação ao FDIC, que é justamente tentar validar uma hipótese, né, que é a gente usando a tecnologia, a gente consegue ter uma estrutura mais eficiente, que faça a mesma coisa que o FDIC faz, mas de uma forma mais eficiente. Então, daí nasceu, né, essa ideia do TDIC. Né? Na verdade, a gente vinha já estruturando vários tokens, né, muitos desses tokens de recebíveis. Nessas estruturações, a gente sempre interagindo com o regulador, sobretudo com a CVM, né, porque são produtos que, a depender da forma como eles são estruturados, eles podem ter uma natureza de valor imobiliário. E a pergunta que eu ouvia com muita frequência é: qual a vantagem de tokenizar? Por que tokenizar? E aí essa pergunta ela incomodava um pouco, porque ela revelava por trás talvez um pouco de desconhecimento do que a tecnologia permitia, porque era uma visão um tanto quanto superficial de você simplesmente pegar um ativo qualquer que existe no mundo real, você representá-lo digitalmente, fracioná-lo para distribuir. Tem algumas vantagens de fazer isso? Tem algumas vantagens, mas na visão de um regulador, eu falei assim: poxa, mas os ativos hoje que existem no mercado tradicional já são digitais, eles já são fracionáveis. Por que isso, né? E por que usar uma tecnologia que talvez ela ainda precise de alguma medida ser validada pelo próprio regulador, ou talvez que ela torne necessária você dispensar certos requisitos regulatórios que existem hoje pelas suas razões, né? Mas era uma visão um tanto quanto superficial. Por quê? Porque essa tecnologia, ela pode ser usada e deveria ser usada não só para fracionar ativos numa perspectiva de distribuição, mas na verdade para você usá-la como infraestrutura para as operações, para os produtos. Então, de tanto ouvir isso e de tanta gente trabalhar também com o FDIC, entender as dores da indústria em relação ao FDIC, né, a gente falou: poxa, por que a gente não pega uma estrutura de tokenização e emula o funcionamento de um FDIC, usando a tecnologia como infraestrutura, não pensando tanto na distribuição, em fracionar para distribuir aqueles tokens que às vezes a gente chama até de token oco. Esse não é um token oco definitivamente, né, e nem sequer é um token, são vários tokens. Então, para tentar explicar o que é o TDIC, eu começaria dizendo, na verdade, não o que ele é, mas o que ele não é. O que ele não é? Ele não é um FDIC, né? Ele não é um fundo tokenizado, não é um FDIC tokenizado. Até porque se a gente estruturasse isso como um FDIC, eu obrigatoriamente deveria seguir as regras da CVM aplicáveis ao FDIC, eu teria que ter toda a estrutura tradicional que torna o produto complexo e caro. Né? Então, uma série de intermediários. Né? Então, no FDIC você tem administrador fiduciário, você tem gestor, você tem custodiante, você tem auditor de lastro, auditor de carteira, auditor contábil, você tem agência classificadora de risco, você tem o advogado, você tem consultor de crédito, agente de cobrança. É muita gente, é muita gente. Eu teria que seguir esse formato, esse padrão. Né? Então, a gente criou uma estrutura alternativa que ela vai na essência, vai no coração do que um FDIC faz, que é fazer contrato de cessão. Ele opera por meio de cessão de crédito. Então, o que a gente fez? A gente criou uma estrutura que juridicamente ela é relativamente simples, porque na verdade ele é nada mais do que um contrato de cessão de créditos com revolvência. O que significa isso? Num contrato de cessão de crédito, você tem um cedente de um lado, que é o titular do crédito, o credor, e do outro lado você tem um cessionário, que são as pessoas que vão comprar esse crédito. Na ponta do cedente eu tenho ali a pessoa, a empresa que quer antecipar recursos, e na outra ponta serão os investidores, né? E esses investidores, num primeiro momento, eu não sei quem são. Vão ser os investidores que a gente vai angariar no mercado, né? Então, esse contrato de cessão, ele é um contrato que a gente chama juridicamente, né, de com pessoa a declarar, porque eu não sei quem é a minha contraparte ainda, eu vou saber no futuro, e por adesão. Como se dá adesão a esse contrato? Essa adesão a esse contrato se dá por meio da aquisição de um primeiro token, né, que nada mais é do que um título, funciona como se fosse um recibo. Esse token comprova que você aderiu àquele contrato de cessão. O que significa isso, aderir ao contrato de cessão? Que você submeteu as regras daquele contrato e você passou a ter o direito de ser dono do objeto daquele contrato, que é o recebível, que é o crédito, e pode ser qualquer crédito. Né? No caso, no nosso primeiro TDIC eram notas comerciais, mas poderia ser duplicatas, poderiam ser uma CCB, poderia ser qualquer tipo de recebível. Então, quando você adquire, entre aspas, esse token, na verdade você não está adquirindo um token, um ativo, você está adquirindo os recebíveis objeto daquele contrato de cessão. Então você está adquirindo o quê? Notas comerciais. Você está adquirindo o quê? Você está adquirindo duplicatas, você está adquirindo CCBs. E aí o que acontece? Juridicamente a estrutura é essa. A estrutura do TDIC é como se fosse um mecanismo composto por um conjunto de tokens que atua na execução do contrato. Ele automatiza processos inerentes à cessão de crédito. A cessão de crédito envolve transferência de recebíveis, ela envolve pagamento, ela envolve revolvência e liquidação dos valores para os cessionários. Então, além desse primeiro token que eu descrevi, né, que é esse token que representa a adesão ao contrato, eu tenho um segundo token, que é um token onde a gente tem programados critérios
critérios de elegibilidade, né? O que são os critérios de elegibilidade? São as regras que eu coloquei no contrato de cessão que dizem quais são os recebíveis que os investidores têm interesse em comprar, né? Então é o seguinte, olha, estou aderindo a esse contrato, sob as regras desse contrato, eu estou concordando com comprar direitos creditórios que tenham essas características. Uma vez atendidas essas características, eu me obrigo a pagar o preço de cessão. Então esse token, ele verifica os critérios de elegibilidade. Uma vez atendidos os critérios de elegibilidade, esse token, ele automaticamente transfere a propriedade do direito creditório para os cessionários e faz a liquidação financeira da cessão. Por meio do quê? Por meio de stablecoins, né? Então o investidor ele deposita recursos numa conta vinculada, esses recursos são transformados em moedas digitais. E por que transformá-las em moedas digitais? Porque eu preciso ter tudo dentro da mesma linguagem computacional, preciso ter tudo em blockchain para que eu possa automatizar os processos. No futuro, com a entrada em funcionamento do Drex, né, a gente vai ter aqui, no lugar dessas moedas digitais, o próprio real digital. Então esse token, ele automaticamente transfere a propriedade do recebível para os investidores e automaticamente liquida o pagamento do preço de cessão para o cessionário. Esses recebíveis, eles vão começar a ser pagos. Né? Então eles vão ser pagos numa determinada conta vinculada. Esse token, ele tem uma programação que reflete o que está combinado no contrato de cessão, que diz o seguinte: toda vez que houver oferta de novos direitos creditórios que atendam aqueles critérios de elegibilidade e toda vez que houver saldo suficiente na conta para pagar o preço de cessão daqueles direitos creditórios, o token automaticamente ele faz a transferência do recebível contra pagamento em dinheiro, o famoso DVP, né? Delivery versus Payment. Então, o que é essa estrutura? É uma estrutura de revolvência. Né? Então, o tempo todo, esse token ele está comprando, liquidando, comprando novos recebíveis, liquidando, compra, liquida, compra, liquida, compra, liquida. Isso vai funcionar até um determinado momento, que está programado, onde se diz o seguinte: agora eu paro de comprar novos direitos creditórios, eu vou ficar só recebendo aquilo que eu já comprei, e o dinheiro que tiver nessa conta eu vou agora distribuir para os investidores. E aí você tem dois conjuntos de tokens, que são tokens de pagamento. Um token sênior e um token subordinado. Primeiro eu vou pagar o token sênior, né, até atingir a remuneração que eu combinei com ele, e o que sobrar eu pago para o investidor subordinado, o token subordinado. Então, essa estrutura, ela funciona exatamente, ela faz exatamente como o FDIC faz. Exatamente. Por isso que ela emula o funcionamento de um FDIC, mas sem ser um FDIC. Tá? Então, essa é a lógica. E tem milhares de vantagens, né, Eric? Até queria que você comentasse, assim, como que o TDIC, ele contribui para tornar o acesso ao mercado de capitais mais acessível, especialmente para empresas menores, assim. Exato. Então, acho que essa é a grande questão, né? E aí, voltando àquela pergunta que eu tanto ouvia, que é qual a vantagem de tokenizar, né? Resgatando aquela ideia lá atrás, o TDIC nasceu para tentar validar essa tese, né? Então, assim, existia essa tese, eu consigo trazer eficiência por meio da tecnologia. Será que é uma verdade? Essa hipótese é verdadeira? E o TDIC mostrou que sim. Por que ele mostrou que sim? Porque, em termos de custo, você tem uma redução significativa de custos em relação à estruturação do FDIC tradicional. Né? Algo em torno de 50% a 60% do custo de um FDIC normal. Então, não só de estruturação, mas manutenção do fundo. Então, se eu comparar um FDIC de 3 anos para um TDIC de 3 anos, você tem uma redução média de uns 60%, podendo ser maior quanto mais longo for o prazo. Porque, da perspectiva de tecnologia, né, o custo para você tokenizar a duplicata de R$100 e uma de R$100 milhões é o mesmo. Né? Então, você tem escalabilidade aqui. Né? Então, quanto mais longo for o TDIC, mais eficiência econômica ainda você tem quando comparado a uma estrutura de um FDIC tradicional. Mas não é só isso, né? Quer dizer, você tem a próprio aumento de segurança e transparência nessa transação, né? Porque você tem todas as transações acontecendo dentro do mesmo chassi tecnológico, está tudo registrado em blockchain, então com todos os atributos que o blockchain traz de camadas de segurança, de transparência, de mutabilidade, de rastreabilidade. Hoje, quando você fala de estruturas de FDIC, a depender de quem são os prestadores de serviços ou as partes envolvidas, às vezes você tem vários sistemas diferentes rodando ao mesmo tempo que precisam ser conectados, precisam ser integrados, com muito mais risco. Às vezes são sistemas legados que não são adaptáveis às estruturas de funcionamento, tanto de troca de informação, de liquidação dos próprios cedentes. Às vezes tem muita coisa rodando em planilhas de Excel, nada contra o Excel, ferramenta maravilhosa, mas quando você fala de antecipação de recebíveis, você está falando de planilhas
planilhas com milhares de linhas. Óbvio que isso tudo traz mais risco. E quando você migra para uma estrutura como essa, você tem uma estrutura que é absolutamente clean, né, no mesmo chassi, tudo numa mesma infra tecnológica, com muito mais transparência, porque você pode criar, por exemplo, um dashboard para o investidor ter acesso em tempo real, o que compõe a carteira dele que ele comprou, se o recebível existe, não existe, foi pago, não foi pago, quanto que ele vale. A mesma coisa em relação ao próprio regulador, né? Que se você pensar em matéria de supervisão, isso é absolutamente disruptivo, porque você consegue também, da mesma forma que você cria um dashboard para o investidor, o regulador também pode ter um dashboard e saber em tempo real o que existe na carteira desse produto. Né? O ativo existe, não existe, foi pago, não foi pago, foi vendido, para quem foi vendido, você tem toda a rastreabilidade. Como que funciona um processo de supervisão hoje, de um FDIC tradicional? Eu detecto um problema, geralmente eu vou detectar um problema por meio da reclamação de algum investidor, então de alguma coisa deu errado, que vai mandar um e-mail para o regulador em algum momento ele vai ver aquele e-mail, e esse algum momento pode demorar, e aí ele vai começar a tentar apurar. E como que ele vai apurar? Ele vai mandar um ofício de pedido de esclarecimentos provavelmente para o administrador fiduciário do fundo, que vai ser a pessoa que é investigada, né? Então ele já não tem incentivos para ser absolutamente transparente, ele vai tentar contar só o que convém a ele, vai mandar de volta informações para a CVM vai tentar apurar com base naquilo, pedir talvez documentos adicionais, aí vai dando prazo, e quando você vê, levou meses ou anos para você conseguir apurar alguma coisa. E evidentemente, quanto mais tempo passa, mais difícil é você apurar. Então, até do ponto de vista de supervisão, isso é absolutamente disruptivo. Então, de fato, você tem uma série de benefícios, né, dentro dessa estrutura, e principalmente quando a gente olha para essa ótica do custo, né, isso tem implicações diretas ao acesso das empresas ao produto. Né? Então, assim, eu barateio o produto, mais empresas conseguem acessar, mais ativos eu consigo disponibilizar para os investidores. Então, assim, tem um verdadeiro ganha-ganha aqui para todo mundo. Né, para todas as partes. Para a empresa menor, tem muita vantagem. Para o investidor, né? Um investidor, uma pequena investidora, eu consigo ter acesso a isso. Exato. Coisa que num FDIC seria um pouco diferente. Um pouco diferente. E aí, você estava falando, né, da tecnologia, assim. O quanto o blockchain é incrível. E eu lembro quando eu entrei no mercado cripto, foi em 2019, eu lembro que eu vi uma reportagem do presidente da China pedindo para as empresas adotarem o uso da blockchain. Então, não só, né, nesse caso, assim, mas o potencial que a blockchain tem realmente, né, de transparência, grande. de segurança, Muito. enfim, muito potencial. As pessoas estão cada vez mais entendendo e vendo o potencial da blockchain, que faz muito sentido. Deixa eu te perguntar, Eric, questão da estrutura jurídica do TDIC. Como que é a estrutura jurídica do TDIC? Ela aborda questões de segurança e de confiança nas transações. Perfeito. Como eu comentei, Flávia, assim, a estrutura jurídica, né, a essência jurídica do TDIC é uma estrutura relativamente simples, né, para quem opera no mercado tradicional de antecipação de recebíveis, que é um contrato de cessão de crédito com revolvência. Né? Se eu fosse classificar juridicamente essa estrutura, é um contrato de cessão de crédito com revolvência. Claro que ele é um contrato bem mais complexo do que um contrato usual desse mercado, porque além de eu disciplinar uma cessão tradicional, eu tenho nesse mesmo documento todas as regras de emissão e funcionamento do token. Né? Então, assim, tudo que o token vai operacionalizar está descrito e contratado dentro desse contrato. Então, lembrando, né, é um contrato por adesão. Então, quando o investidor adquire aquele primeiro token, né, que é aquele recibo, né, ele está concordando, aderindo a todas as regras do jogo. Então, as regras do jogo precisam estar muito bem descritas nesse documento, né? Que é um documento, nesse sentido, robusto. E por que robusto? Porque ele precisa dar, de fato, a segurança jurídica. Eu tenho duas camadas de segurança nessa transação. Eu tenho a segurança tecnológica, então toda a estrutura do TDIC, né? Esse mecanismo de operação de sessão me dá segurança tecnológica de que tudo vai funcionar. E eu preciso dar segurança jurídica, né? De que aqueles compromissos que estão sendo estabelecidos entre cedente e investidor vão ser de fato honrados. E se alguma coisa der errado, o investidor vai poder exercer os direitos dele. E para isso, e acho que é importante mencionar, você tem uma figura bastante importante nessa estrutura que é exercida hoje pela Olivera Trust. Né? A Olivera Trust é um servicer, né? Ele é um administrador fiduciário dessa estrutura. Ela garante que essa estrutura de fato vai funcionar tal como foi contratado e tal como está programado. Porque acho que é importante entender, né?
principalmente para quem não está nos acompanhando, e principalmente para quem é muito adepto ao uso da tecnologia, a tecnologia, evidentemente, ela resolve muita coisa. Você poderia falar assim, poxa, eu poderia ter essa estrutura rodando 100% dentro do blockchain e sem qualquer tipo de interferência de terceiros ou do intermediário. Do ponto de vista tecnológico, sim. Mas do ponto de vista da regulação, não. Né? Por uma razão muito simples e muito singela. Para o regulador, se algo der errado nessa estrutura, ele precisa ter o endereço de alguém para onde ele vai mandar uma carta com uma multa. Falou o seguinte, olha, você pisou na bola com o investidor, você precisa se responsabilizar. Essas estruturas puramente descentralizadas que não têm dono, dificilmente elas vão ser acolhidas pela regulação. Acho que isso é algo que o regulador nunca vai abrir mão de ter alguém para responsabilizar. Mas não é só uma questão de responsabilização. Acho que tem um outro ponto bastante importante, que é entender o seguinte, dentro do on-chain, tudo funciona muito bem, tudo muito maravilhoso. O problema é quando você tem estruturas on-chain e estruturas off-chain. E eu preciso assegurar que o on-chain e o off-chain caminham juntos. E toda vez que eu tenho on-chain e eu tenho off-chain, eu preciso ter um intermediário, de preferência regulado, que consiga garantir que os dois vão andar juntos. E se não andar, ele vai se responsabilizar por isso. O que eu quero dizer com isso? Quando você olha para essa estrutura, então eu tokenizei, né, uma nota comercial. Né? Na verdade, são várias notas comerciais que são negociadas sob a estrutura do TDIC. Poderia ser um duplicado, poderia ser qualquer ativo. Né? Esse ativo, ele existe no mundo real, pelo menos por enquanto. Pode ser que no futuro, talvez num futuro tão distante, os ativos passem a ser nativos digitais, mas ainda hoje se fala muito em representação digital de ativos que existem no mundo real. Eu preciso de alguém que custodia aquela nota comercial. Aquela nota comercial, ela existe no mundo real, e eu preciso garantir que essa nota no mundo real, ela vai estar imobilizada e ela só vai circular de acordo com a circulação do token. Não posso ter o token circulando numa direção e a nota no outro. As coisas precisam andar juntas. Então eu preciso ter uma figura de um custodiante aqui. O investidor está no mundo real. Ele tem o token na carteira dele. Eu preciso saber quem é essa pessoa. Né? Esse é uma outra questão que o regulador jamais vai abrir mão de saber quem é o beneficiário final daquela estrutura por conta de regras de prevenção, lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo. Então eu preciso ter alguém que faça o papel de escrituração desse token, que consiga controlar quem é o verdadeiro dono do token e que aplique as políticas de PLDFT. Então, nesse caso, a Oliveira Trust também faz esse papel. Né? E uma terceira função que ela faz um double check, né, da própria verificação dos critérios de elegibilidade para garantir que aquilo que está programado está sendo executado tal como deveria. E, Eric, e como que a regulamentação atual está se aplicando ao TDIC? E quais foram, assim, os principais aspectos legais enfrentados durante esse primeiro projeto de TDIC que vocês fizeram? Essa é uma ótima pergunta, Flávia. Por que acontece? Né? Essa estrutura do TDIC, essa primeira estrutura, ela é uma oferta privada. Tá? Então, se for uma colocação privada, posso comentar porque é informação pública, né? O Itaú é o investidor da estrutura, né? Então, desses dois tokens, o sênior e o subordinado, o Itaú é o investidor sênior e o cedente é o investidor subordinado. Né? Então, assim, é uma operação privada, então ela não foi objeto de uma oferta pública. Isso é importante porque essa estrutura do TDIC, se eu faço uma oferta pública desses tokens, né, eles vão ser considerados valores imobiliários. E hoje a gente ainda tem entraves regulatórios para você fazer uma oferta pública de um token que tenha característica de valor imobiliário fora do âmbito ou do sandbox ou das plataformas de crowdfunding. Por quê? Porque as regras do mercado de capitais são regras que elas começaram a ser construídas, né, as atuais regras começaram a ser construídas na década de 70, então evidentemente elas são pré-blockchain, elas não foram pensadas em blockchain. Então tem certos requisitos da regulação atual que eu não consigo atender plenamente, ou até consigo atender, mas para atender eu tiro o próprio valor do uso da tecnologia, como a questão do depósito centralizado. Então, uma das regras que são difíceis de compatibilizar com blockchain é a necessidade de qualquer valor imobiliário ser objeto de depósito centralizado. Então, a grande questão fica, poxa, mas por que eu preciso depositar centralizadamente algo que é descentralizado? Então, assim, o que eu deposito, né? Mas mais do que isso, a própria tecnologia, o mecanismo de funcionamento cumprem das várias funções que justificaram a existência do próprio depositário central. Então, talvez eu prescindisse da função dele ou a função dele pudesse ser exercida de uma outra forma, talvez usando a própria tecnologia. O problema é que hoje os sistemas legados não conversam com essa tecnologia. Então, para eu poder atender o depósito centralizado, eu teria que fazer um deparo da estrutura atual para a estrutura tradicional e eu tiraria boa parte do valor que tem no próprio uso da tecnologia. Eu estaria fazendo mais do mesmo, não teria ganho de eficiência. Então, você acaba não conseguindo cumprir esse requisito. Então, isso é um limitador para você fazer hoje uma oferta pública, de novo, fora do âmbito do sandbox, os projetos que estão em andamento, o sandbox hoje está fechado, e das plataformas de crowdfunding que têm as suas restrições, as suas limitações, mas é a possibilidade que você tem hoje, pelo menos para poder fazer algumas ofertas. Então, essa estrutura foi privada, tá? Então, assim, aqui o que a gente está falando é basicamente
basicamente Código Civil. E aí todos os desafios, né, de você criar uma estrutura que, juridicamente, né, a cessão de crédito é uma estrutura relativamente simples, existe, né, no Código Civil desde 1916, mas, né, com todo o desafio de você compatibilizar a estrutura com a estrutura da tecnologia. Então, acho que esse é o grande desafio do ponto de vista jurídico. Sim, ainda falando do TIDIC aí, que foi o primeiro, né, o TIDIC do Itaú, qual que foi o papel específico que a VBSO teve no desenvolvimento e na implementação desse TIDIC? Na verdade, a gente está literalmente desde a concepção da ideia, né? Assim, na verdade, a ideia da criação do FDIC nasceu justamente dessa experiência nossa com os FDICs, né? Então, quando, né, conversando, trocando ideia com o Daniel e tal, né, sobre, poxa, como que a gente pode, talvez, demonstrar para o regulador aquilo que é possível fazer com a tecnologia para além de você simplesmente fracionar ativos, aí deu aquele estalo, falou, poxa, vamos construir uma estrutura análoga ao FDIC, né? Porque o FDIC, de novo, tem a sua complexidade, é um produto super importante, né? Mas é um produto caro. E aí falou, poxa, a tecnologia ela cai com uma luva aqui, porque eu consigo trazer muita eficiência, né? Então, ali a gente concebeu aquela ideia, né? Falou, pô, conseguimos fazer, vamos fazer. E aí toda a modelagem, né? De pensar de fato como isso funcionaria, sendo aderente às regras atuais, não ferindo nenhum tipo de regra, pensando em como eu posso trazer efetiva segurança para o investidor e pensando como essa estrutura, apesar de ser uma estrutura privada e consequentemente não estando sujeita às regras da CVM, mas como que essa estrutura conversaria com as regras da CVM pensando no futuro. A ideia não é só fazer uma POC e parar aqui, né? A ideia é você poder escalar esse produto e para poder escalar isso, é absolutamente fundamental você poder fazer oferta pública disso, né? Então ela já foi pensada, estruturada, pensando naquilo que é importante para a regulação e como é que eu consigo endereçar todos os pontos importantes para a regulação. E com isso poder ter esse diálogo com o regulador para trilhar o passo seguinte do TIDIC, que é poder fazer isso de fato em formato de oferta pública. Sim, isso é super legal, né? Porque eu vejo vocês extremamente em contato com o regulador. Essa questão do TIDIC saiu nos principais sites de notícias do Brasil, né? Até porque envolveu o Itaú também. Então, todo mundo acabou falando do TIDIC. Como que vocês veem, na verdade, o cenário atual aí da adoção do TIDIC no mercado financeiro? É interessante, né, Flávia, porque de fato o assunto ganhou destaque na mídia, etc. E a demanda pela estruturação do produto tem sido enorme, né? Muita gente nos procura, tenho certeza que isso deve acontecer com a Lic, deve acontecer com o Itaú, deve acontecer com a Libertad, acho que todo mundo ter envolvido nesse projeto tem sido muito demandado, né, de pessoas interessadas em estruturar o produto. E mesmo que ainda no primeiro momento, né, você não consiga ter essa escalabilidade, né, de poder fazer uma oferta pública, na verdade tem muita gente interessada em investir nesse tipo de estrutura, né? Porque quando a gente fala da ponta da oferta pública, a gente está pensando muito em distribuição, pensando em investidor. Tem muito investidor, inclusive investidores institucionais, fundos, gestoras, né? Ou mesmo empresas que têm interesse, né, em utilizar uma estrutura como essa para fazer antecipação de recebíveis. Porque a grande questão aqui, de novo, não é olhar só para a distribuição, é olhar para a eficiência. Pensa no TIDIC como se fosse um motorzinho, né, que faz revolvência de recebíveis com bastante eficiência econômica, segurança, transparência, etc, etc, etc. Então, eu consigo plugar esse motorzinho em várias estruturas de negócio que já existem hoje. Seja um FDIC que já existe, seja uma operação de securitização tradicional, seja uma empresa que, por exemplo, faz operação risco sacado, que é para financiar a sua cadeia de fornecedores. Então, assim, você tem inúmeras aplicações para o TIDIC, independentemente de você poder fazer oferta pública ou não. Então, existe já muita demanda para esse assunto e, né, tem uma fila, né, de TIDICs aí para sair. Né? E aí, Eric, vocês tiveram essa primeira experiência aí do TIDIC. Dessa experiência, quais foram os principais aprendizados que vocês tiraram para moldar a evolução do TIDIC mesmo? Foram vários, né? Porque foi um processo de estruturação muito longo. Foi praticamente um ano estruturando o produto. Então, assim, por mais que você possa falar, poxa, como eu mencionei aqui algumas vezes, né, que do ponto de vista de uma estrutura jurídica ela é relativamente simples, né? Ela é simples porque a cessão de crédito é um negócio jurídico simples, mas você estruturar isso de uma forma segura, porque o que eu falo, né? Quando você estrutura produtos no mercado financeiro, você tem que pensar, primeiro, em tudo que pode dar errado, tudo que pode comprometer ou inviabilizar aquela promessa que, de alguma medida, você está fazendo, você como tomador, de que você vai devolver o dinheiro para o investidor nas condições que você
combinou com ele. Fora o risco natural do negócio, né? Então, assim, estamos falando de negócio de risco, mas esses riscos precisam estar mapeados e eu não posso ter nenhum tipo de problema que não tenha sido mapeado e que possa inviabilizar essa promessa aqui, entre aspas. Uma coisa é quando você trabalha em cima de fórmulas prontas que já existem, de produtos tradicionais que você faz todos os dias, outra coisa é você construir algo praticamente do zero. É um exercício muito grande, né, do que pode dar errado. É interessante essa forma de pensar. O advogado ele pensa muito assim, né? De, o que pode dar errado? E aí, quando você vai identificando o que pode dar errado, você vai tentando fechar as portas, né? Para impedir que aquilo aconteça. E minimizando, mitigando os riscos. Então, esse é um processo que você tem que construir isso do zero. E aqui mais desafiador ainda, porque é fazer isso conversando com a tecnologia, né? Então, assim, isso te demanda entender o que a tecnologia é capaz, como ela funciona, que riscos adicionais ela pode agregar e que riscos ela pode resolver, né? Então, assim, foram inúmeros aprendizados, né, nessa jornada, né, na verdade, de estruturação ao longo desse período. E assim, as empresas que consideram adotar o TDIC, quais são os conselhos que vocês dariam aí, tanto estratégicos e que vocês consideram importantes para essas empresas? Primeiro, a empresa precisa entender se o TDIC serve para ela ou não. E aqui, primeiro, na verdade, acho que qualquer empresa que tenha bons recebíveis, né, tenham contas a receber com bom risco de crédito ou que tenha alguma base de pulverização que mitiga o risco individual do crédito, ela, em tese, é uma empresa elegível ao se utilizar dessa estrutura. Por outro lado, é importante, né, que esses recebíveis estejam formalizados de uma forma adequada, porque no final do dia o que você está fazendo é uma operação de desconto de recebíveis, né? Então eu tenho que ter bons recebíveis bem formalizados. Eu, como empresa, preciso ter a minha vida em dia organizada. Em que sentido, né? Eu não posso, via de regra, né? Eu estou transferindo o risco para o sacado do recebível, né? Eu não posso ter riscos jurídicos que comprometam a própria cessão, né? Então, via de regra, uma cessão de crédito, ela só pode ser invalidada juridicamente no Brasil em situações que envolvem fraude a credores, fraude fiscal, fraude falimentar, né? São hipóteses muito específicas, mas eu não posso, evidentemente, estar numa situação dessa, com dívidas elevadas ou com risco de execução e não ter patrimônio suficiente para garantir os meus credores. São hipóteses muito específicas que é um cuidado que a gente tem mesmo quando a gente vai estruturar a operação, de olhar se a empresa está aderente a isso, né? E, obviamente, acho que se cercar, né, dos prestadores aqui, né, do escritório, da própria LIC, da Oliveira Trust, para ter a consciência, a clareza de todos as implicações, os riscos, como que funciona o processo, para ela poder se preparar adequadamente, para poder não só ter a estrutura à disposição dela, mas poder fazer bom uso da estrutura, porque é uma estrutura que ela pode ser uma estrutura perene, né, de antecipação de recebíveis. Mas acho que a beleza da coisa é que, em tese, quase toda empresa pode se beneficiar de uma estrutura como essa. Eric, queria que você fizesse suas considerações finais. Acredito que o nosso bate-papo foi muito, muito, muito legal. Você trouxe todas as informações assim que as pessoas queriam ouvir, então ficou muito claro tudo, mas eu queria que você fizesse suas considerações finais. Maravilha. Bom, Flávia, assim, primeiro, antes de qualquer coisa, agradecer, né, pelo convite, pelo bate-papo, adorei, foi muito bacana. É sempre bom ter essas oportunidades da gente estabelecer esses canais, né, de comunicação, para a gente poder explorar os produtos, os caminhos, os desafios, né? Eu acho que a gente tem ainda desafios na agenda regulatória. Eu acho que talvez esse seja os grandes desafios a serem enfrentados ao longo, talvez, do próximo ano. Aí a gente tá indo para 2024, e eu penso que a gente vem construindo uma boa trilha que vai impactar positivamente a regulação, né? Então, assim, eu sempre tenho dito que, para mim, as mudanças regulatórias para poder, de fato, abraçar, né, o uso dessa tecnologia no mercado financeiro tradicional não é mais uma questão de se vai acontecer, mas é de quando vai acontecer, né? E acho que tem fatores que corroboram isso, né? A começar pela própria agenda do Drex, né? Acho que a agenda do Real Digital ela é bastante importante nesse sentido, porque a gente caminha para uma economia tokenizada, né? Então, assim, para muito além da moeda digital, a grande preocupação, e acho que a grande sacada do Real Digital é a infraestrutura tecnológica, né? Então, assim, as transações econômicas acontecerem em blockchain. O que significa que, talvez em não muito tempo, por exemplo, a gente tem as empresas emitindo as suas duplicatas já em blockchain. Então, assim, se eu tenho a minha duplicata em blockchain, por que eu não vou poder antecipar a minha duplicata em blockchain? Por que eu não vou poder securitizar a minha duplicata em blockchain? Essa agenda ela vai necessariamente acabar empurrando a própria agenda regulatória do mercado de capitais. Mas mais do que isso, acho que a própria CVM, né, e aqui acho que cabe todos os elogios ao trabalho que a CVM vem fazendo, né,
com todas as limitações de recursos que a CVM tem, né? Acho que eu sempre gosto de reforçar isso, porque eu acho que a CVM é uma autarquia que ela consegue fazer milagres com os poucos recursos que ela acaba recebendo. Ela tem pouco recurso, tem poucos funcionários, né? Ela tem que cuidar do mercado gigantesco. Você tem ali aproximadamente uns pouco mais de 400 funcionários, né, servidores, para poder olhar para mais de 11 mil regulados. Né? E a gente está falando de assuntos aqui que nem regulados são. Então, assim, acho que dentro das restrições que a CVM enfrenta, ela faz verdadeiros milagres. Né? E a CVM ela tem também imprimido uma agenda positiva em relação à adoção e uso da tecnologia. Né? São super abertos, né? Super aberto, o diálogo é muito aberto, né? A escutativa, como o João Pedro, que é o presidente da CVM, gosta de mencionar, eu acho que isso é fundamental, porque a CVM ela tem dois grandes mandatos, né? Que, por um lado, é proteger o investidor e, por outro lado, é desenvolver o mercado. E eu acho que a tecnologia aqui ela tem um papel absolutamente estratégico e fundamental para a gente desenvolver esse mercado e para democratizar o mercado. Para, de fato, a gente ter cada vez mais empresas acessando o mercado e cada vez mais investidores acessando o mercado. E não tem economia de mercado desenvolvida no planeta que não tenha um mercado de capitais forte. Então, assim, acho que a gente tem uma grande oportunidade aqui na mão de realmente transformar o nosso mercado. E eu acho que a gente está caminhando para isso e tem sido muito gratificante, de alguma forma, estar envolvido nesse processo e poder estar vivendo nos dias em que a gente está vivendo. Né? Então, eu acho que isso, queria aqui trazer talvez uma mensagem de otimismo, né, em relação ao tema, porque eu acho que a gente deve ter boas novidades aí no horizonte de prazo não tão distante assim, né? E que acho que vai impactar muito essa indústria tradicional, né? E acho que produtos como o TDIC cada vez mais vão ganhar espaço, né? Acho que esse é só o começo, na verdade. Acho que só o primeiro de muitos outros que virão e outras estruturas, enfim. Então é muito, muito bacana fazer parte disso. Então, de novo, Flávio, eu só queria agradecer a todos que nos acompanharam aqui e também quem quiser bater um papo comigo, trocar alguma ideia, vocês podem me adicionar pelo LinkedIn, é fácil me achar lá, Eric com K, né? Eric Oioli. E eu tenho o maior prazer de falar sobre o assunto, trocar ideias, bater um papo. Isso é uma coisa que me traz muita satisfação. Eric, obrigada pela participação. Foi muito, muito, muito legal. Eu aprendi muito com você, trouxe muita informação boa pro pessoal. E 2024 promete muito, então vamos continuar acompanhando, pessoal, nosso podcast aí, que a gente traz muita informação para vocês. Sigam a gente nas redes sociais, acompanhem descomplique.com.br, lá a gente tem muita informação de tudo que é tipo, tem vídeo, tem texto, tem tudo que vocês precisam aí para saber sobre o mercado. E semana que vem tem mais podcast, então eu espero vocês. Eric, novamente, muito obrigada, foi muito bom bate-papo. E você vai voltar aqui, hein? Já fica preparado para o próximo convite. Será um prazer. Obrigada, Eric. Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.